Olá, pessoal. Eu sou a professora Luana Ramos e estou aqui hoje para fazer a correção das questões de língua portuguesa do concurso de Xangrande, que ocorreu hoje, né? Já iniciamos dezembro com um concurso importantíssimo, que vai fazer diferença na vida de se preparando aí há um tempo para esse concurso. E minhas impressões iniciais é que questões de português a banca pegou bem leve, tá? Tem uma que, na minha visão, é passível de um recurso para cair. Acredito que ela deve cair sim. Mas vamos lá, né? Vamos começar aqui já pela primeira questão. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Olha só. Nossa primeira questão começa com um texto, eles colocaram um texto bem grande, porém de fácil compreensão. E ele diz o seguinte: Natal, época de plena felicidade. Uma dica, pessoal. Quando for questão de compreensão e interpretação de texto, o que eu recomendo que vocês façam já de cara? Observem o título do texto, tá? Ó, o título do texto, na maioria das vezes, já traz a resposta. Aí ele coloca, ó, Natal, época de plena felicidade. O que é que a gente entende? Que o Natal é uma época de plena felicidade, só que ele nos questiona a respeito disso. Então, vamos lá para o texto, que diz assim: apesar dessa época ser, para alguns, a mais bonita e feliz do ano, o que se pode comemorar com a chegada do Natal, que simbolicamente lembra o nascimento do menino Jesus, se ainda se vive num mundo de misérias? Olha que importante. Eu vou pegar aqui o marca-texto, as partes que a gente considera importante, aqui, ó. Se ainda se vive num mundo de misérias. O que é que se pode comemorar se ainda se vive num mundo de misérias, né? Aí, quer seja na Europa, Ásia, África e nas Américas, o que se vê ultimamente são lutas armadas, catástrofes, egoísmos, orgulhos, ambições, enfim, vícios que são reproduzidos para todo o planeta, gerando um desequilíbrio ambiental, pessoas desabrigadas, sem comida, água, emprego, expectativa. Além disso tudo, outro ponto importante que também tem contribuído para a miséria social é a disseminação das drogas, em especial o crack, que é uma droga que causa destruição dos neurônios e degeneração dos músculos do corpo, levando o indivíduo a uma aparência esquelética. Essa droga, que causa dependência de forma bastante rápida, move os usuários em busca do dinheiro para comprá-la. Na falta da moeda, o dependente furta, rouba e até mata, pois o consumo dessa droga gera agressividade, levando o drogado a praticar violências e crimes em busca de saciar sua vontade. Em contrapartida, alguns mais abastados, vamos pegar essa parte que ela vai ser importante para nós, frutos de uma péssima distribuição de rendas, usufruem do bom e do melhor, sem muitas vezes importarem-se com o que vem nas ruas. Ao desfilarem nas vias públicas em seus carros importados e com vidros fumês, parecem não enxergar pessoas sentadas nas calçadas, sem teto para morar, passando fome, sem futuro, sem sonhos. Até mesmo alguns políticos, olha só, pessoas que recebem altos salários no país, que deveriam criar políticas públicas de combate à pobreza e à fome, são os primeiros a furtar os recursos que poderiam ser utilizados para diminuir o sofrimento dessas pessoas. Sendo assim, apoiando-se no que foi dito aqui e explanado ainda na máxima do livro de Eclesiastes, onde se diz que a felicidade não é deste mundo, olha só, entendendo a felicidade como ausência de todo mal e vivência plena do bem, como alguém poderia abrir a boca hoje e dizer que é feliz? Olha o questionamento do início, ó. Como alguém poderia abrir a boca hoje e dizer que é feliz? Na verdade, o que poucos vivem são momentos de felicidade, ou até mesmo instantes de alegria interna, resultado de consequências de dever cumprido, pois dizer que é feliz, observando toda essa conjuntura de desgraça e de desordem que assola o planeta inteiro, é se autodefinir como uma pessoa egoísta, fria e insensível. Olha só. Texto bem pessimista, né? Eu achei um texto bem pessimista, mas não importa o que eu achei aqui. O que importa é o que a questão quer de nós. Então, na questão que foi de número 31, lá na prova,
foi a primeira de português, diz assim: qual a principal crítica do autor ao conceito de Natal? Ó, como um período de plena felicidade. Letra A hipocrisia de celebrar o Natal em um mundo marcado por desigualdades. Sim, né? Na minha visão, aqui, ó, já de cara, é o nosso gabarito. Por quê? Porque ele coloca o tempo inteiro o que é que se pode comemorar se ainda vivemos, ó, num mundo de misérias, né? A felicidade não é desse mundo, não tem coisas para comemorar aqui. As pessoas que são abastadas não se importam com o outro, né? Não se importam com a felicidade alheia. Então, o que é que tem para comemorar aqui? A gente não tem nada para comemorar, né? O que ele coloca. Então, vamos lá. Seguindo aqui, então, primeira questão, que foi a de número 31, gabarito, letra A, porque é a hipocrisia do Natal. Na letra B, ele diz que é a influência do consumismo excessivo na época natalina, nada a ver. A falta de espiritualidade nas celebrações natalinas, também não. Aos momentos de alegria vivenciados nessa época, não, porque o cara está sendo super pessimista. A frieza nas celebrações do Natal. Não é frieza na celebração. A frieza que ele se refere aqui é de gente que tem muito e não se preocupa com aquele que tem pouco, né? Segundo o autor, qual é a postura? Isso aqui é a questão número 32. Qual é a postura dos mais abastados em relação à miséria? Olha só, a gente volta aqui, ó, a gente até marcou aqui a questão dos mais abastados. Olha só. Alguns mais abastados, frutos de uma péssima distribuição de rendas, usufruem do bom e do melhor, têm muitas vezes importarem-se com o que vem nas ruas, certo? Então, vamos lá. Ele coloca aqui. Eles têm, ó, empatia e solidariedade aos menos favorecidos? Claro que não, o contrário, né? Ativo engajamento em projetos sociais? De jeito nenhum, eles estão nem aí para projeto social. C, indiferença, sim, até aqui correto. E descaso, correto, com a realidade social, correto, gabarito, letra C. Aí na letra D, crítica ao sistema político, não, porque ele coloca o político ali como um dos que, os primeiros a não se importarem com essas pessoas, mas não os únicos. Então não é uma crítica totalmente ao sistema político, tá bom? Então não é a letra D. Letra E, respeito aos menos abastados, ele também não está falando sobre o respeito aos menos abastados, né? Então, nosso gabarito aqui, na questão do número 32, foi letra C. Questão de número 33. Qual é a principal mensagem do autor ao afirmar que a felicidade não é deste mundo? Tanto é que ele traz essa fala, ó, de Eclesiastes, né? Ele coloca aqui, a felicidade, ó, marquei aqui, por isso que é importante a gente marcar quando é um texto muito grande, ó, do livro de Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo. Aí ele explica, entendendo a felicidade como a ausência de todo mal e vivência plena do bem. Então, a gente vem aqui, ó. A felicidade é um estado de espírito inalcançável. Será que o autor coloca como inalcançável? B. A felicidade está ligada a bens materiais? Claro que não, se ela não é desse mundo. A felicidade é um sentimento individual e subjetivo? Claro que não, é o contrário. Quando fala-se de subjetivo, é quando prioriza o sujeito acima de qualquer coisa. Então, é justamente o contrário, não é ser individualista, é olhar para o outro, né? D. A felicidade está em se divertir sem empatia. Oh, gente. Aí na letra E, a felicidade verdadeira está relacionada à prática do bem e à ausência de sofrimento. Gabarito aqui, ó, letra E, certo? Aqui, ó, só de botar inalcançável, a gente já sabia que não era nossa resposta. Então, relacionada à prática do bem e à ausência de sofrimento. Olha aqui, a gente coloca a ausência de todo o mal, ou seja, aqui, ó, é prática do bem. Aí eu volto de novo. Vivência plena do bem. E aí ele coloca aqui ausência e sofrimento, tá bom? Então, gabarito na 33 é letra E. Questão de número 34. No período, o crack, que é uma droga que causa destruição dos neurônios e degeneração dos músculos do corpo,
Qual é a função sintática da palavra sublinhada? A função sintática desse que aqui, ó, nós temos como opção sujeito, predicado, predicativo do sujeito, agente da passiva ou predicativo do objeto. Gente, vê só. Quem é que é uma droga que causa destruição? O crack. O crack que é uma droga perigosa. O que, nesse caso, já que a gente tem uma vírgula aqui, ó, separando esse período, está atuando como uma droga que causa destruição. Ou seja, ela é o sujeito. Quem causa destruição? O crack. Então, o crack que. Esse que é o crack, ou seja, ele é o sujeito. Ele não é o predicado, ele não é o predicativo do sujeito. Se fosse o predicativo, seria aqui, ó, uma droga que causa destruição. Seria após esse é. Não é agente da passiva, vindo após uma ordem inversa, né, de uma frase. E não é um predicativo do objeto, tá bom? Nosso gabarito aqui, letra A. Questão de número 35. Qual das alternativas a seguir traz a regência nominal empregada de forma incorreta? Ela é simpática com todos. Aí eu venho aqui, ó. Se ela é nominal, aí eu vou observar aqui, ó. Simpática é um adjetivo. Então, quem é simpático com alguém. Aqui, ó, correto. Mas ele quer a incorreta. Estamos ansiosos. Quem está ansioso para alguma coisa, né? Está ansioso com alguma coisa e não ansioso em algo. Se aqui eu tivesse, ó, ansioso para viajar, ansioso por viajar, estaria correto, mas não é o caso. Portanto, ó, gabarito, letra B. Na letra C, estamos fartos. Quem está farto de algo. Esse algo são as promessas. Sou avesso. Quem está avesso a algo ou para algo. Ana tem necessidade. Quem tem necessidade de algo. Portanto, ó, todas as outras estão corretas, exceto a letra B. Então, questão 35, gabarito, letra B. Questão de número 36. Em se tratando de figuras de linguagem, ó, a banca deu uma diversificada boa. Qual das alternativas abaixo traz um exemplo de prosopopeia? Lembrando que a prosopopeia também é a personificação, tá? Personificação, o que que é? É atribuir características humanas a seres não humanos, certo? A seres não humanos. Então, aqui, ó, letra A. José precisou de muitos braços para realizar todo o serviço. Quando ele diz muitos braços são muitas pessoas. Nesse caso aqui, tá, ó, a palavra braço substituindo as pessoas. É uma parte pelo todo. Eu tenho aqui uma metonímia, não é o caso, não é letra A. Letra B, para ela, aquilo foi uma surpresa inesperada. Aqui nós temos um pleonasmo, porque se é surpresa, ninguém está esperando, é inesperado. É uma repetição desnecessária, aqui é um pleonasmo. Não é também o nosso gabarito. Letra C, o amor é ferida que dói e não se sente. Nós temos aqui uma comparação, não, nós vamos ter uma comparação subentendida, só que nessa comparação subentendida, por não ter um mecanismo de comparação, ela está automaticamente afirmando, nós temos uma metáfora. Ao mesmo tempo que eu posso considerar como metáfora, eu posso pegar aqui como um paradoxo. Porque, ó, como é que ela dói e eu não sinto, né? Então, o amor é ferida que nós não se sente, o amor é fogo que arde e não se vê. É um paradoxo, né? Letra D, você é a luz dos meus olhos. Ó, aqui eu tenho uma metáfora explícita, porque você é como a luz, só que como esse como não apareceu aqui, ela fica metafórica. Então, por eliminação, o cachorro, ó, sorriu ao ver seu dono. O cachorro não sorri, embora tenha uns vídeos aí na internet, né? Tem uns cachorros fazendo umas coisas bem estranhas. Uma delas é sorrir, mas nesse caso não é uma coisa comum.
cachorro sorrir, né? O sorrir é característica humana. Portanto, ó, gabarito, letra E. Questão de número 37. Na frase, Carla disse-lhe um não bem ríspido. A palavra sublinhada é, olha só que perigo aqui, quem não está atento, se pegar isoladamente esse não, não sozinho é um advérbio de negação, certo? Porém, ele aqui não está sozinho, ele está acompanhado de um artigo. Esse artigo aqui faz um processo que nós chamamos de processo de substantivação da palavra. Então, se houve um processo de substantivação, a palavra aqui deixou de ser o que ela era e passou a ser um substantivo. Portanto, aqui, gabarito, letra C. A mesma coisa se eu colocasse aqui, ó, o andar. E andar sozinho é verbo, mas quando coloco o artigo, ó, o andar é substantivo. Se eu disser assim, ó, o belo, certo? Belo aqui é um adjetivo, mas quando está ao lado de um artigo, ele também é substantivo, portanto, gabarito, letra C. Não é numeral, não é advérbio, não é adjetivo e não é conjunção. Questão número 38, a gente já está se encaminhando para o fim. Traz um texto sobre a cultura africana. Foi bem polêmico isso aqui, na minha visão, porque na minha concepção, deixa eu ver se é a próxima. Não, é a última. Vamos lá, vamos logo ler o texto aqui. Ó, leia o texto a seguir para responder as questões. A cultura africana. A cultura africana é extremamente rica e diversificada. Deixa eu pegar nosso mapa. Refletindo a complexidade de suas sociedades e a vastidão do continente. Ela é feita de conhecimentos, crenças, valores e costumes, e está enraizada na história milenar e na diversidade dos povos que habitam o continente. É caracterizada por uma profunda conexão com a natureza, uma rica tradição oral que preserva a história e os valores sociais das comunidades, uma diversidade religiosa que inclui práticas animistas, politeístas e panteístas, além de expressões artísticas variadas, como a contação de histórias, tecelagem de tecidos coloridos e uma história marcada por resistência e resiliência. A diversidade linguística é outro aspecto notável, com mais de 2.000 línguas faladas, agrupadas em grandes famílias linguísticas. Além disso, a influência africana se estende globalmente, especialmente no Brasil, onde a música, a dança, a culinária e as religiões de matriz africana são manifestações vivas da herança cultural africana. Vamos embora para a questão. Na questão número 38, ele diz: qual característica marcante da cultura africana é destacada no texto? Ele traz várias, mas qual ele considera como marcante? Aí seria homogeneidade cultural. Essa homogeneidade é a mistura. Desconexão com a natureza é o contrário, a gente já arrisca a letra B, né? Não é desconexão, não, é uma profunda conexão. Predominância de uma única religião, em algum momento ele coloca isso? Não, né? Ó, vê que aqui ele coloca diversidade religiosa, então não é uma única religião. A gente já tira a letra C. Diversidade e riqueza cultural, sim, tem nem o que negar, né? Então aqui a gente já tem a letra D. Letra E, unicidade cultural, tipo, só tem uma cultura? Não, né? Então gabarito da 38, letra D. Aí a gente chega na 39, que foi muita loucura. Vê só, na frase, práticas animistas, politeístas e panteístas, o que significa o termo em destaque? Ou seja, o que significa prática animista? Aí o que é que acontece? Quando você volta no texto, não tem. A única coisa que o texto fala sobre religião é isso aqui, ó. Uma diversidade religiosa que inclui práticas animistas, politeístas e panteístas. E acaba. Ela entra em outros assuntos. Não me diz em nenhum momento o que seria uma prática animista. Então, o candidato que não sabe o que é essa questão da prática animista não tem como responder. Olha as alternativas. São aquelas baseadas na crença de que todos os seres possuem uma alma. B. São aquelas baseadas na crença de que há separação entre o mundo físico e o espiritual. C. São aquelas baseadas na crença de que a alma não é o princípio da vida orgânica e psíquica. D. São aquelas baseadas na crença de que somente os seres humanos
possuem uma alma, ou são aquelas baseadas na crença de que nenhum ser tem alma. E aí, o que que é animista? O que é que vocês responderam? Eu tive que pesquisar, porque eu não sabia o que era animista. E animista é isso aqui, ó. Dizer que todos os seres possuem uma alma. Eu só soube porque eu fui pesquisar na internet, porque no texto da prova não tem essa informação. Portanto, quando tiver época aí de recurso, quando abrir para recurso, eu sendo você que errou essa questão, que vai perder por ela, iria atrás, né, desse recurso aqui, porque não tem no texto essa informação, então não tem como o candidato saber sem uma informação prévia, né? Não tinha lá para estudar história das religiões, por exemplo, e você saber o que é uma prática animista, tá bom? Então, gabarito aqui da questão 39, letra A, por isso aí. Na questão número 40, assinale a alternativa em que o uso da crase está incorreto. Letra A, fui à festa de aniversário. Quem foi a algum lugar e esse lugar é a festa, tá correto. Assistiu aquele filme. Quem assistiu, no sentido de visualizar, assistiu a algo e esse algo é aquele. Portanto, aquele com crase está correto. Voltou à casa. Gente, quando eu não especifico de quem é a casa, subtende-se que ela é minha. E se é minha casa, não tem crase. Gabarito, letra C. Na letra D, chegou a tempo, ó, está sem crase, correto, porque tempo é palavra masculina. E letra E, os turistas que estavam no navio desceram à terra. Se a terra não está especificada, não deve ter crase também, tá correto. Então, gabarito aqui, letra C, tá bom? Nós, dessa forma, né, nós encerramos aqui a correção dessa prova. Espero que você tenha ido muito bem. Desejo toda boa sorte do mundo e até a próxima, viu? Se Deus quiser.